quase na metade do ano de 2025. Eu quero reforçar que os cultos de segunda a sábado acontecem às 19h30 e no domingo nós temos duas celebrações, às 10 e às 18h30. Então, não percam, não deixem de participar. Vamos continuar incentivando aqueles que ainda, do GEA-VIT não vieram, não estão participando, para que possam estar junto aqui conosco, celebrando ao Senhor. Reforçar também que no dia 21 de dezembro, que é um sábado, nós temos a nossa celebração da Ceia do Senhor, às 19h também. Então, dia 21 tem celebração da Ceia do Senhor. Para quem é líder de GEA-VIT e co-líder, no dia 21 também, às 9h, nós temos a nossa última reunião do ano aí, com o nosso momento de comunhão, no dia 21. Culto da virada, dia 31, com início às 22h. Dia 31, início às 22h, é a nossa celebração da virada. E após a celebração da virada, queridos, todo ano todo mundo fica assim, que a gente podia fazer alguma coisa, um juntão, todo mundo, os comes e bebes. Então, irmãos, esse ano vai ter. Ó que bênção! Aberto para todas as famílias da IBV que desejarem participar junto conosco. Como que vai funcionar? Você precisa confirmar com o seu líder de GEA-VIT quantas pessoas da sua família estarão presentes. Se você vai trazer presente de Deus para o culto, você confirma, coloca o nome lá também. E aí, o que nós vamos trazer cada família para participar desse momento? Um prato salgado para o nosso jantar, uma sobremesa, a bebida de sua preferência, se é suco, refrigerante, água com gás, fique à vontade, e um descartáveis, que também nós vamos trazer para a gente poder ter, não faltar para todo mundo, tá bom? Então, já se organiza, se você deseja participar, já passa um nome para o seu líder de GEA-VIT, quantas pessoas são. Nós vamos precisar dessa confirmação até o dia 25 para a gente preparar o local, o nosso templo menor. Amém? Quem vai estar aqui no culto da virada? Glória, irmãos! Vamos encerrar o ano de 2024 de joelhos, agradecendo ao Senhor, e já entrar em 2025 também diante do Senhor, já recebendo tudo que Ele tem preparado para nós. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé mais uma vez, por gentileza. Nessa noite vou compartilhar uma palavra com vocês. Está lá em Salmos, Salmos de número 126. Salmos de número 126. Ele é pequenininho, então nós vamos ler ele todo, tá bom? Ele tem apenas 6 versículos. Diz assim, todos abriram, amém? Já está na tela também. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo seus molhos. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por estar aqui nessa noite. Obrigada, Espírito Santo, por ter nos despertado, nos trago até aqui. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que é viva e fala conosco em todo o tempo. Que o Senhor, Espírito Santo, possa ministrar nessa noite em nosso coração.
Que estejamos atentos, ó Deus, com os nossos ouvidos, a nossa mente, nosso coração, todo o nosso entendimento e atenção voltados agora para o Senhor. Que nada venha nos distrair e nem tirar o nosso foco, mas que nós possamos, nessa noite, ter um novo aprendizado, Deus, através da Tua palavra, e que possamos sair daqui transbordantes da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? A igreja pode se sentar. Salmos 126 é um cântico de alegria e gratidão após o exílio da Babilônia. E nesse pequeno salmo, nós podemos destacar aqui algumas vivências como filhos de Deus. E no primeiro versículo aqui que eu já destaco, é que milagres são como sonhos. Quem aqui, ao realizar, vivenciar um milagre, já ouviu ou já expressou aquela frase assim, ó, parece que eu estou sonhando. Milagres são como sonhos. A gente custa a assimilar que aquilo aconteceu mesmo, não é verdade? Milagres são como sonhos. No versículo 2, eu destaco aqui a alegria de ser filho e as certezas dos milagres. Porque quando nós temos a certeza que nós somos filhos de Deus, nós podemos viver uma caminhada no Senhor, certos de que grandes milagres nós viveremos. E aí o que não falta, a expressão que não pode faltar na nossa boca, como filhos de Deus, e que está aqui nesses versículos, é: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por você neste ano de 2024. Glória! Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos muito alegres. No verso 5, eu trago aqui à memória o processo da caminhada. Quando ele fala que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. É o processo da caminhada. E tem uma frase que eu gosto sempre de lembrar, e que quando eu estou semeando em meio a lágrimas, eu trago ela à minha memória e fico ali, né? Que é a seguinte: lágrimas são para regar as sementes que nós vamos deixando pelo caminho. Lágrimas são para regar as sementinhas que nós vamos deixando pelo caminho. E no verso 6, eu destaco aqui que toda semente gera uma colheita, mas a colheita é para aqueles que não desistem. Toda semente vai gerar algo. Como filhos de Deus, se nós exercermos dependência, obediência, fé no Senhor e sabedoria para semear. Todos nós, eu e você, temos sementes em nossas mãos para semear. Pode ser que você, nesse quarto dia de semear, ainda esteja preocupado sobre como semear, o que semear, ou pensando até assim: meu Deus, mas eu não tenho nada para semear. Mas eu quero te falar que todos nós temos sementes em nossas mãos. Nós só precisamos saber o que fazer com elas, para que nós não venhamos desperdiçar aquilo que Deus está nos dando para semear. E tem uma coisa: toda semente é muito valiosa, mas nós precisamos saber como que nós vamos usar essas sementes. E aí, eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite 3 tipos de sementes. E a primeira dela é a semente da obediência. E eu trago ela como primeiro porque sem obediência no reino de Deus, não tem semente que sobrevive e nem colheita que irá acontecer. Nós precisamos ser obedientes ao que o Senhor nos fala na sua palavra, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e se renova em todo o tempo para falar conosco. É por isso que a gente lê hoje esse salmo, ele fala conosco alguma coisa. Amanhã, quando a gente lê de novo, o Espírito Santo vai nos despertar uma nova coisa.
porque a palavra de Deus ela é viva. E quando a gente fala sobre a semente da obediência, a gente entra na nossa vida financeira. E vida financeira, a gente fala sobre ofertas e dízimos. Sobre ofertas, 2 Coríntios, eu gosto muito desse versículo, 2 Coríntios, no capítulo 9, quem está com a Bíblia aí? Versículo 7. 2 Coríntios 9, 7, nos diz assim: cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Oferta, portanto, é uma prática espiritual que representa a nossa adoração ao Senhor. Através das nossas ofertas acontece a manutenção do templo, através das nossas ofertas necessitados, recebem aí provisão. Através das nossas ofertas, nós aí promovemos a expansão também do Evangelho, seja por meio digital, seja por envio de pessoas para propagar o Evangelho. E a outra forma, além da oferta, são os dízimos. E aí, dízimos, Flávio bateu na tecla esse ano. Flávio é o nosso tesoureiro, irmãos. No domingo, ele e o segundo tesoureiro Rildo trazem a palavra de oferta. E qual que é o versículo que Flávio bateu na tecla esse ano? Malaquias 3, 10. E o que fala lá? Ixi, coloca aí, Miguel Tosi. Malaquias 3, 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Dízimo, portanto, é obediência a uma ordenança do Senhor. E dízimo é um ato de dependência e fé. Só consegue dizimar, ser fiel, quem entende isso. Obediência, dependência e fé. Porque senão, não consegue dizimar. Porque fica ali preso nas necessidades e acha que é autossuficiente, e não entrega a vida totalmente na dependência do Senhor. Então, oferta, adoração, dízimo, obediência, dependência e fé. E nós já compartilhamos algumas vezes aqui, eu e Cláudio, vou compartilhar novamente, porque tem rostinhos novos aqui que às vezes não ouviu. Mas nosso testemunho sobre dizimar, queridos, é o seguinte. Teve uma vez que nós estamos aqui na IBV, está fazendo 10 anos agora esse ano, glória a Deus por isso, servindo ao Senhor. E quando nós entramos aqui, Cláudio trabalhava como balconista de farmácia. Cláudio trabalhou muitos anos, desde os 13 anos de Cláudio, que ele trabalha em farmácia. Hoje ele continua no ramo farmacêutico, mas não dentro da farmácia, trabalhando nessa área. Hoje ele é um representante comercial da indústria farmacêutica. E aí, Cláudio, a gente sempre dizimava, entregava o nosso dízimo ao Senhor, tal. E o pastor Miguel uma vez falou assim: Cláudio, eu estou orando para o Senhor aumentar o seu dízimo. Aquilo, a gente ficou encucado com aquilo. Pastor Miguel está orando para o Senhor aumentar o nosso dízimo, Que coisa, tal. E aí, Cláudio virou uma vez e falou assim: amor, eu vou começar a orar pelo dízimo que eu quero entregar ao Senhor, não pelo salário que eu quero ter. Pelo tanto que eu quero dizimar. E foram alguns anos, irmãos, e a gente vai na fé, Foi um tanto, Deus honrou. Foi outro tanto, Deus honrou. Nós estamos precisando renovar a meta agora, amor, para 2025, Precisando renovar essa meta do dízimo. Gente, é incrível, porque quando você entende isso,
dedicação, dependência, fé e obediência ao Senhor, Deus faz acontecer. Então, nós vivemos milagres nessa área de dízimos e ofertas, de Deus nos prosperando com a nossa fidelidade quando nós oramos dessa forma. Senhor, eu quero dizimar tanto no teu reino. E aí Deus foi prosperando de forma que nós alcançamos aquela meta que nós colocamos. Então, agora para 2025, nós vamos aumentar um pouquinho a meta para Deus nos prosperar mais, e com isso nós vamos abençoando o reino de Deus. Então, a primeira semente que nós falamos aqui é a semente da obediência. A segunda semente que eu quero compartilhar aqui é a semente do amor. E aí, quando eu falar que é a semente do amor, é a semente do servir. 1 Pedro, o capítulo é o 4, versículo 10, nos diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Todos nós temos dons e talentos que o Senhor nos dá para servir ao seu reino. Ah, Samanta, não tem não. Tem. Veja isso como uma semente preciosa. Semear na vida do próximo com atos de amor, com atos de socorro, atos de gratidão, atos de honra, atos de retribuição. Essas sementes são valiosas também. E uma outra coisa que a gente tem que ter atenção, trazer para nós, é que nós também precisamos ser boa terra para receber as sementes. Muitas sementes não são vistas quando são lançadas, mas aí eu quero falar para você que saiba que Deus tudo vê e no tempo certo dará muitos frutos. Aquilo que você tem semeado, servindo no reino de Deus e servindo com amor o seu irmão. Eu amo servir. Amo, mas eu vou confessar um negócio para vocês aqui. Eu sou difícil de ser servida. Quem convive assim mais pertinho de mim entende o que eu estou querendo dizer, né? Aí tem gente que até fica assim, às vezes a gente tem alguma coisa, Samanta, você não vai sentar logo, não? Você vai ficar por último? Calma, gente, estou servindo aqui. Eu estou servindo um, eu estou servindo o outro, eu estou colocando uma água com gás para um que eu sei que gosta de água com gás, com limão. Eu estou servindo um café para o outro. Eu estou botando no prato dos filhos tudo, porque eu sirvo todo mundo legal. Até o marido, tá, gente? Até o marido eu sirvo para comer, glória a Deus, né, meu amor? Até o marido eu tenho que servir para comer e sirvo. Mas, assim, eu estou sendo tratada na área de ser servida também. Mas, nesse ano de 2024, eu me vi como uma terra, e Deus me despertou para isso, recebendo muitas sementes. E Deus me despertou para isso, eu sendo uma terra recebendo muitas sementes, para que eu orasse por aquelas sementes que estavam sendo semeadas em mim. Nós semeamos sementes de amor quando servimos uns aos outros, mas também precisamos ser terra boa para receber as sementes que serão semeadas em nós. Amém? Seja uma boa terra em nome de Jesus. E a terceira semente que eu quero compartilhar aqui é a semente da sabedoria. Lá em Lucas, no capítulo 12, dos versos 42 a 48, fala sobre o bom mordomo. O bom mordomo, ele cuida de tudo quanto Deus dá para ele com muito zelo, com muita sabedoria
para não desperdiçar nada. Nós, como filhos de Deus, precisamos ter sabedoria para usar as nossas finanças para não ser de qualquer jeito. Para nós não desperdiçarmos o que nós temos, pelo contrário, cuidar de tudo quanto o Senhor tem nos dado. A sementinha da sabedoria. Não desperdice as sementes, não lance as sementes em qualquer terra e em qualquer lugar. Seja sábio. Semeia na terra boa. Ora para Deus te direcionar. Qual a semente? E o nosso pastor compartilhou aqui, gente, que a semente tem tipo de semente, tem qualidade, tem espécie, qualidade e quantidade na hora de semear. Tem que ser com sabedoria, para que nós venhamos ter uma boa colheita. Então nós falamos da semente da obediência, a semente do amor e a semente da sabedoria. Vou compartilhar com vocês um testemunho de dependência, fé e provisão. Nesse ano de 2024, a minha casa viveu a experiência dos versículos 5 e 6 dos Salmos 126. Literalmente, que lá nos diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Gente, eu tenho comigo uma coisa. Não sei se com vocês é assim, tá? Mas eu não negocio o meu servir. Se tem uma coisa com Deus que, assim, eu tenho temor, é negociar o meu servir. Independente de como eu esteja, do que esteja acontecendo, eu não negocio o meu servir ao Senhor. Quando eu tive chikungunya, quem estava perto de mim viu a agonia que eu era, e eu fazia de tudo para eu estar servindo de alguma forma de dentro da minha casa, porque eu tinha que servir. Eu não negocio o meu servir ao Senhor. E eu busco ter muito entendimento no Senhor das sementes que eu tenho lançado. E eu quero falar para você que tem muita semente lançada no reino de Deus que não é vista pelos outros. Porque quando a gente fala em semear e lançar a semente, não quer dizer que precisa alguém estar vendo você semear, nem você servir, não, nem você sendo obediente, nem você sendo fiel ao Senhor, ao que Ele está dizendo. Mas tem sementes que elas não são vistas. E olha só, no mês de setembro, nós já compartilhamos aqui algumas vezes sobre isso. Há alguns anos, longos anos atrás, 8 anos atrás, já estava aqui na IBV, Cláudio estava desempregado, eu trabalhando, e apareceu uma oportunidade de uma padaria. De pegar uma padaria, tal, com uma outra pessoa, e Cláudio entrou. Pegou essa padaria com outra pessoa. Com um mês, a padaria funcionando, a pessoa viu que estava tipo assim, parece que não vai dar certo alguma coisa, e por fora. Ficou eu e Cláudio. Tentando dar um jeito naquela padaria, tentando, vamos. Lara pequenininha. Lara nasceu, gente. Cláudio saiu, foi na padaria abrir, botar o pão no forno, 5 horas da manhã. Quando ele chegou em casa, Lara estava nascendo. Porque, para quem não sabe, Lara nasceu em casa porque não deu nem tempo de a gente sair de casa. Era na época da padaria. E a gente estava passando muito apertado.
E foram, acho que uns 3 ou 4 meses só a gente ali naquela padaria. E começaram a se aparecer os problemas do antigo dono. O que aconteceu? O antigo dono, muito esperto, ele vendeu tudo, a estrutura toda, que a gente comprou tudo pronto, montado, mas colocamos a empresa de Cláudio lá. Abrimos uma empresa e colocamos uma nova empresa, mas a estrutura era a mesma. Não sabíamos nós que o cara meteu o pé e deixou dívidas e dívidas trabalhistas. Começou a chegar oficial de justiça, oficial de justiça, oficial de justiça, um monte de oficial e isso e aquilo. E teve uma audiência, a primeira audiência foi-se, e eu, no momento da audiência, eu estava lá em cima, que a gente tinha um escritório em cima, e eu orando ao Senhor, lendo minha Bíblia, e o Senhor já tinha falado comigo, você vai fechar essa porta hoje. Falei, meu Deus, quando o Cláudio chegar, eu tenho que falar para ele que Deus falou que a gente vai fechar essa porta hoje. E chegou o Cláudio. E Cláudio, gente, ele é manso sempre. Pode estar desabando, ele é manso sempre. Eu já não sou assim, né? Mas glória a Deus que ele é. E aí ele chegou daquele jeito, e aí ele já veio assim, amor, gente, o negócio é o seguinte, a gente vai ter que, hoje é o último dia. A gente vai ter que fechar tudo, ligar para os fornecedores, vir buscar o que eles conseguirem buscar. A gente tinha todo o maquinário de fazer pão, porque tudo era feito lá. A gente tinha comprado tudo. Era linda a padaria, era linda. E aí, quando ele falou isso, eu falei, sim, é de Deus, porque Deus falou para mim que é para fechar isso aqui hoje. Isso era logo depois do almoço. E a gente começou a entrar em contato com fornecedores, e já marcamos com todos os funcionários para a advogada conversar, já fazer acordo, assinar acordo, tudo, porque ficaram de ir lá e lacrar tudo. E se lacrasse tudo, a gente não teria como pagar os fornecedores aquilo, e a gente ligou para todo mundo, ó, aconteceu isso, isso e isso. Quer resgatar? Vem e busca. Está tudo aqui. Vem e busca. E eles foram vindo à noite. Foi só chegando o caminhão. Algumas coisas nós tiramos, guardamos em outro lugar, para depois eles irem e pegar. E fomos fazendo aqui. Parecia assim. O que está acontecendo? Resumindo, tem 8 anos, lembra? São 8 anos. Se eu não me engano, são 6 funcionárias desse antigo dono que entraram contra ele. Mas o que tem um antigo dono com vocês se era outra empresa, Samanta? Eles deram sucessão no caso. Como se Cláudio, a empresa de Cláudio, fosse uma empresa laranja que estivesse ali e o mesmo dono agindo por trás e queria que a gente pagasse toda a dívida das 6 funcionárias. Isso roda até os dias de hoje. Glória a Deus. Nosso advogado, nosso pastor já venceu, né? Mas ainda tem uma abençoada que não finalizou. E essa abençoada que não finalizou, queridos, de vez em quando, nos dá uns sustos. E o mês de setembro foi um mês de susto, porque a renda que nós temos lá em casa de sustento, assim, é a de Cláudio. Eu trabalho com a minha empresa, a minha papelaria, mas, né, não é para sustento da casa, é a de Cláudio. E quando deu o dia de receber, recebe Cláudio, porque acontece assim, na empresa de Cláudio, ele manda a nota fiscal, eles programam o pagamento para cair naquela conta. A gente vai lá, quando cai na conta, a gente tira da conta e bota na minha conta, porque se bloquear, né? O que aconteceu, irmãos? Bloqueou o salário de Cláudio todo na conta. E bloqueou de jeito que a gente não conseguia acessar nem o cheque especial dessa vez, porque geralmente a gente conseguia pelo menos acessar o cheque especial e conseguia passar um mês, porque, como eu disse, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso já aconteceu outras vezes durante esses 8 anos. Mas nesse mês de setembro, já tinha um tempo que não acontecia e a gente ficou, poxa vida, um monte de conta para pagar. E por incrível que pareça, aquele mês tinha sido um saláriozinho melhor, porque a gente tinha conseguido bater meta em julho, né? Aí recebe em setembro. Tinha sido um salário melhor. E a gente estava programando, querendo fazer o nosso passeio de novembro. A gente falou, pagar tudo para a gente poder já programar o nosso passeio de novembro. Irmãos, a gente se viu sem nenhum real. Aí liga Cláudio para o pastor, já manda os prints, tudo. Aí já começa, né? O pastor, como advogado, recorrer, fazer aquilo tudo. Mas o pastor falou, Cláudio, você sabe que isso leva
tempo. Nós vamos conseguir liberar uma parte, porque ainda fica uma parte retida? Vamos conseguir, mas vai levar um tempo. A gente não deixa de semear. Tá difícil, com lágrima? Semeia. Não faltamos um culto. Não ficou um dia na minha casa sem ter célula. Mas o que eu quero falar para você é sobre as sementes. Quando nós lançamos as sementes de obediência nos dízimos e às ofertas, Deus fala que nós podemos fazer prova dele de que ele vai suprir todas as coisas. A semente do amor, servir uns aos outros. Quando nós servimos, fazemos parte de uma família, Deus usa pessoas para semear na nossa vida em amor. E a semente da sabedoria. Eu não lembro, não sei se vocês estavam aqui em um culto, e eu vou compartilhar isso com muita gratidão, tá? Se eu me emocionar, vocês segura aí. Mas teve um culto que a pastora Hélida estava ministrando, e durante a ministração ela falou que tinha uma família aqui na IBV que precisava de ofertas de alimentos. Quem lembra? Se você semeou, a sua semente é preciosa. E eu orei para que Deus prospere ela muito na sua vida. Porque aquela semente foi para minha casa. Nós não tínhamos nada. Mas o que Deus proveu dentro da nossa casa foi uma coisa gloriosa. E o tema dessa mensagem é colheita gloriosa por isso. Porque eu falei para a Cláudia, amor, nossa geladeira nunca esteve tão cheia. Pessoas semearam sementes sem ninguém ver. E sem saber para onde aquelas sementes estavam indo. Coisas de detalhes para os meus filhos não faltou. Combustível no nosso carro não faltou, porque alguém pegou o meu carro, levou no posto de combustível e encheu o meu tanque durante o culto, enquanto eu estava no louvor. Por que eu estou compartilhando isso com você? Irmãos, nós não podemos parar de semear. Porque tem gente que na hora que vem a primeira dificuldade, fica botando limites para semear. Mas nós temos que lembrar que em todo tempo nós temos sementes nas mãos para lançar. Mesmo que com choro, com pranto. Mas nós precisamos continuar a semear. Seja na nossa obediência com dízimos e ofertas, não pense que a sua oferta é pouco, ela é uma semente valiosa. Lembre-se da viúva, ela deu tudo o que ela tinha. E eram moedas. Quando você tiver a oportunidade de servir aos outros no templo, no reino, sirva. Semente preciosa. Se você tiver a oportunidade de honrar alguém, honre. É uma semente preciosa. Nós não podemos negligenciar o semear. Sabe por quê? Uma hora essas sementes gerarão muitos e muitos e muitos frutos. Mas é só para aqueles que perseverarem. As nossas lágrimas, lembram que elas vão regando as nossas sementinhas? Vai semeando, irmão. Meu Deus, eu não tenho... Tem semente sim. Pode fazer uma análise que você tem semente sim para lançar. Ah, mas... Se você está achando que você não tem semente nenhuma, na ousadia do Espírito Santo eu falo para você que Deus vai te testar e vai colocar uma semente na sua mão para saber se você é fiel, obediente e dependente a Ele mesmo para você poder semear. Porque semear é ato de fé. Semear é nós sairmos daquilo que é natural e ir para o que é sobrenatural. É pelo que Deus vai fazer, realizar e acontecer.
E aqui eu quero deixar um alerta para mim e para você. Não pare de semear para colher. Como assim, Samanta? Não pare de semear para colher. Uma vez uma pessoa falou isso para mim, tem pouco tempo. E na hora que essa pessoa falou para mim, eu rejeitei o demônio na minha mente na hora. Que a pessoa virou para mim e falou assim: se você não parar agora de semear para colher tudo que você já plantou, vai ficar tudo podre. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Enquanto eu estou semeando, eu estou colhendo. E eu estou semeando. E eu estou colhendo. Sabe por quê? Durante a colheita, nós precisamos nos lembrar que é preciso semear para a próxima estação. Porque na próxima estação nós precisamos ter frutos. Ah, eu estou muito bem financeiramente, não vou semear agora. Você vai esperar a escassez para semear de novo? Sendo que a gente pode ir semeando e colhendo, semeando e colhendo, semeando e colhendo. Obediência, amor, sabedoria. As 3 sementes que eu quero destacar hoje, são muitas outras e nós vamos ouvir muito mais nos próximos dias de semear. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem semente na sua mão? Tem semente na sua mão? Glória? Porque se você não tiver semente, se você falar para Deus que não tem semente nenhuma, creia que Deus vai colocar uma semente para testar a sua fidelidade, a sua dependência, obediência e fé no Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé. Chegou a hora de nós semearmos ao Senhor sobre o nosso mês de abril. Enquanto o Ministério de Louvor está vindo aqui, você pode ir lá e pegar o seu cartão do semear. Mas você não vai colocar ele no gasofilácio agora. Pegue o seu cartão do semear. Estão todos lá atrás. Quem está sem cartão do semear ainda não fez, pode ir lá pegar que tem lá.